O Preço da Unção. Autor Benny Hinn. Locução Adailton de Jesus. Eu estava deitado no meu quarto de hotel em Detroit. Estava descontraído, orando tranquilamente e adorando ao Senhor. Era uma noite de sábado no ano de 1980. O relógio marcava meia-noite e eu deveria pregar na manhã seguinte e logo mais à noite em uma igreja situada assim que se saía da cidade. Após alguns poucos momentos, a presença de Deus entrou no quarto com potência tal que as lágrimas começaram a rolar pelas minhas faces abaixo, enquanto eu era arrebatado pela sua glória. A presença, a maravilhosa presença do Espírito Santo que tinha revolucionado de tal maneira a minha vida anos atrás, era tão potente que me desliguei de tudo. Antes que eu me desse conta, já eram 2 horas da madrugada e eu continuava orando. Na manhã seguinte, levantei-me rapidamente, sentindo-me descansado e forte, e orei de novo antes de partir para a reunião. Tive consciência de que aquela oração matutina nada teve de extraordinário, nem se parecera com a que eu tinha experimentado na noite anterior. Mas, de fato, teria sido difícil igualar-se com a oração daquela ocasião. Fui para a reunião e, chegado o momento certo, comecei a pregar. Abri a boca para dizer as primeiras palavras e uma nuvem de glória desceu sobre o edifício. Era como se a glória, Shekinah, a avassaladora presença do Deus Todo-Poderoso tivesse chegado. Era uma presença densa, tão densa que eu quase não podia me mover. As pessoas começaram a chorar. Enquanto eu falava, algumas pessoas caíram de seus assentos no chão. Elas se encolhiam e soluçavam. A reação delas era algo de notável. O que estaria acontecendo? Foi então que fechei os olhos e proferi uma palavra: Jesus. A presença e o poder de Deus varreram o auditório de uma maneira maior ainda do que antes, e as pessoas por toda parte se comoveram. Não percebi uma só pessoa que não tivesse sido visivelmente tocada pelo poder, por aquele tremendo poder de Deus que estava atuando naquele momento. Um homem que estava ao meu lado disse: "Nunca senti a presença de Deus como eu estou sentindo neste momento." Lágrimas rolavam pelo seu rosto. Eu sabia que ele estava com razão. Nunca antes, nunca, eu havia sentido tão poderosamente em um culto a presença e a unção do Espírito Santo. Interrupção para o almoço. Terminada a reunião, estava marcado que eu almoçasse na casa de uma prima que residia em Detroit. Eu não havia já fazia algum tempo e tinha esperado muito por aquele almoço em companhia dela. Minha prima e seu esposo vieram receber-me quando cheguei e nós sentamos juntos à mesa, depois de nos termos saudado calorosamente, renovando a nossa amizade antiga.
Tivemos um almoço delicioso e nossa conversa foi vívida e agradável. De súbito, quando ainda estávamos à mesa almoçando, senti o toque do Senhor em meu coração. Eu já conhecia bem aquele sentimento. Ele me estava convidando gentilmente. Vai orar? Tomei um choque e respondi em meu coração: Senhor, não posso deixar a mesa agora, estou almoçando com essas pessoas, nem ao menos guiei o carro até aqui. O hotel fica a 45 minutos de distância e não tenho como chegar lá agora. Além disso, como eu poderia levantar-me e ir-me embora bem no meio do almoço? Silêncio. Terminou o almoço e o homem que me tinha trazido de automóvel levou-me de volta ao hotel. Mas eu estava tão exausto que, quando cheguei ao meu quarto, acabei dormindo um pouco. Quando cheguei ao culto, naquela noite, a multidão era o dobro do que tinha aparecido pela manhã. O poder de Deus tinha se manifestado de forma tão impressionante que as pessoas continuavam muito excitadas, cheias de antecipação acerca do culto da noite. Como sucederia naquela noite se a reunião matinal havia sido tão poderosa? Foi tudo diferente. Levantei-me para pregar, mas quando abri a boca, nada aconteceu. Além de meras palavras que saíam de minha boca, não havia a presença, não havia nenhuma avassaladora unção do Espírito Santo, não havia poder. Fiquei debatendo-me e nem sabia o que fazer em seguida. Podia observar, mediante as expressões de suas fisionomias, que muitos estavam indagando o que teria acontecido. A verdade era: nada estava acontecendo. Apenas algumas horas antes, eu tinha simplesmente dito a palavra Jesus e o poder de Deus invadira o auditório. Pessoas tinham sentido o toque de Deus, chorando em sua presença. Mas agora eu estava dizendo tudo quanto eu poderia pensar, mas coisa alguma estava acontecendo. Finalmente o culto terminou. Fora um desastre. Penso que não poderia ter voltado mais depressa ao meu quarto de hotel. Corri para o interior do quarto, fechei rapidamente a porta e a tranquei. Que alívio! Aquela reunião parecia ter durado uma eternidade. Sentei-me na beira da cama e em minha mente repassei toda aquela provação. Eu estava confuso e atônito. Deus, o que aconteceu? Ainda hoje de manhã, e a tua presença foi tão dominante e o teu poder foi tão grande que eu quase não podia manter-me de pé em meio à tua glória, e as pessoas ficaram comovidas até as lágrimas. As palavras continuaram borbotando de dentro de minha alma. E eu falava: Senhor, o culto na manhã foi como o céu, a tua presença foi constante. No entanto, hoje à noite, o que houve de errado? Porque o culto foi tão estéril, tão vazio da tua presença? Finalmente, calei-me, e a voz suave e gentil do Espírito Santo sussurrou: lembra-se da hora do almoço, quando eu estava contigo, dizendo: vai orar, mas preferiste ficar com a tua prima? Deste à tua prima e ao marido dela o lugar que cabe a mim.
tu os puseste adiante de mim. Muito quietamente, mas também na defensiva, respondi: mas, Senhor, eu não podia afastar-me. O que minha prima teria pensado de mim? A voz, que continuava suave e gentil, manifestou-se de novo. Isso faz parte do preço, Beni. Estás disposto a pagar o preço pela unção? Há um preço que precisamos pagar para obter e reter a unção em nossa vida. Aquele episódio em Detroit, repito, impressionou-me profundamente com todos esses 3 fatos. A presença do Espírito Santo leva-nos a viver no poder da unção se estivermos dispostos a pagar o preço da obediência. Kathryn Kuhlman, que foi personagem tão importante na apresentação do Espírito Santo e das verdades, tanto da presença quanto da unção do Espírito Santo em minha vida, já me tinha falado sobre o preço. Ela também já tivera que pagar o preço. De igual modo, jamais me esquecerei dos encontros que tive com um crente inglês que era dotado de uma tremenda unção do Espírito Santo em sua vida. De cada vez em que me aproximava dele, as minhas pernas tremiam. Algumas vezes eu me sentia fisicamente debilitado só de olhar para ele. Um dia orei: Senhor, que a tua unção que desce a ele também esteja sobre mim. E foi então que o Senhor retrucou em meu coração: paga o preço e eu te darei a mesma unção. E qual é o preço? Indaguei. A resposta não foi dada de pronto, mas um dia, de súbito, a resposta foi dada pelo Espírito Santo. Ele me mostrou a resposta em Atos capítulo 4, versículo 13, onde diz: então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. Essa é a chave, ter estado com Jesus. Por muitas vezes e constantemente, ter estado com o Senhor, em oração, em adoração, em comunhão, buscando ao Senhor, orando constantemente ao Senhor, demorando-se na presença do Senhor. Isso mesmo, buscando constantemente e não apenas alguns minutos por dia e nem apenas ocasionalmente. Em Detroit, eu tinha estado com Jesus em um sábado à noite, mas eu me recusara a estar novamente com ele mais tarde, quando ele me acenou para fazê-lo. Para termos a unção de Deus em nossa vida e mantermos esta unção, precisamos pagar o preço. E o preço é estar disposto ou disposta a buscar ao Senhor constantemente, estar disposto ou disposta a obedecer à voz do Espírito Santo em nossa vida. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante e eu sempre procuro responder a todos os comentários. Curta e compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus possa ter mais relevância aqui no YouTube.